diferença entre texto literário e texto não literário? As principais diferenças entre os textos literários e não literários estão no objetivo e no modo como são construídos. Os textos literários são textos narrativos ou poéticos e sua principal função é entreter. Os textos não literários são textos cujo principal objetivo é transmitir informações e não contêm os mesmos elementos narrativos e artísticos dos textos literários. Vejamos agora o que é um texto literário. Os textos literários são baseados na imaginação do escritor, artista, e, portanto, são subjetivos, ou seja, são pessoais, com a função de entreter o leitor. Esse tipo de texto está intimamente relacionado com a arte. Por ser um texto artístico, não tem compromisso com a objetividade e com a transparência das ideias. O texto literário possui caráter estético e não somente linguístico, cuja interpretação e significação variam de acordo com a subjetividade do leitor. É comum o uso de figuras de linguagem, assim como a subversão à gramática normativa. São exemplos de textos literários: os poemas, os romances, os contos, as novelas, as lendas, as fábulas, as crônicas, as peças de teatro, as letras de músicas. Todos esses tipos de textos são literários. Vejamos agora o que é um texto não literário. Os textos não literários são informativos, cuja composição utiliza fatos para comprovar um ponto e a escrita é feita de forma objetiva. A informação nos textos não literários deve ser passada de modo a facilitar a compreensão da mensagem. Por isso, o texto deve ser escrito de forma clara, de modo que o leitor não tenha dificuldades para compreender as informações. São exemplos de textos não literários: as notícias, as reportagens, as entrevistas, as cartas comerciais, os artigos científicos, os livros didáticos, os manuais de instrução, os dicionários, as enciclopédias, as receitas de culinária, as guias de beleza, as bulas de remédio, são exemplos de textos não literários. Vejamos agora a diferença entre um texto literário e um texto não literário. O texto literário é artístico, enquanto o texto não literário ele é apenas informativo. O texto literário usa de figuras de linguagem. Já o texto não literário, a linguagem é objetiva e direta. O texto literário, a função predominante é a linguagem poética. Já no texto não literário, a função é a referencial, a linguagem real, né? O texto literário, a conotação e polissemia, ou seja, há uma linguagem figurada de duplos significados. Já o texto não literário é denotação e o sentido literal, ou seja, o sentido real da palavra. No texto literário, a realidade é de forma subjetiva, pessoal, é um texto pessoal. Já o texto não literário trata fatos de forma impessoal. O texto não literário são textos impessoais.